Aleluia. Segunda a Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Segunda Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao 21. Glória a Deus. Segunda Pedro 1, 16, 21. Glória a Deus. Aleluia. Como nos antecedera o diácono Paulo, saímos hoje assim algo. Eu posso dizer que hoje eu passei muito cansado, mas valeu a pena. Para a glória de Deus. Pude tentar me colocar como um rapazinho de 16, 17 anos. Para a glória de Deus, foi um pouco cansativo, mas foi bênção, graças a Deus. Eu pude conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Foi bênção para a glória do Senhor. Vamos fazer o que a palavra do Senhor, amigos. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, e versículo 16 ao 21. Versículo 16 de 2 Pedro, capítulo 1. Assim escrito está: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprava. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilustração, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Preste atenção que ontem eu fiz uso da palavra do Senhor, a saber, em Pedro também, foi 2 Pedro ontem, capítulo número 5, lemos no versículo 5 ao versículo 9, onde também tratamos algo sobre a presença prioritária de Deus. Queridos, algo muito interessante aí dentro. Todos os irmãos sabem que estamos no segundo dia de um simpósio ou de um ensinamento de conferência sobre o assunto ou o tema: conheça o seu real inimigo. O assunto é motivos o porquê o diabo se levanta contra nós. O que me chama a atenção é que, lendo os textos que eu li, a saber, ontem e hoje, na mesma carta do apóstolo Pedro, algo me chama a atenção que, quando eu li ontem, algo poderia ficar na mente em expectativa dos irmãos, que, como que o pastor Andrade poderia provar, decretar, que foi Pedro, o escritor do livro que vai por seu nome. Bom, lemos aqui agora o texto, que nem precisa que eu fale sobre a introdução do livro, porque a prova já está. É tanto que ele fala assim: ouvimos esta voz quando estávamos aonde? No Monte Santo, não é? No Monte da Transfiguração, no lugar onde ele teve a oportunidade única de presenciar a graça de Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele está escrevendo algo muito interessante para os dias atuais. Ele nos chama a atenção, ele nos chama a alerta para a coisa boa, e vem dizendo as seguintes expressões:
porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas e engenhosamentos inventados, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. O que Pedro aqui quer dizer, queridos, é que ele foi testemunha ocular. Logo aqui eu me tenho uma autoridade para dar uma pequena palhinha sobre os testemunhas de Jeová, sobre os testemunhas que já ficam, sobre os TJs. São pessoas educadas, temos que reconhecer. São pessoas exemplares, sim. São pessoas inteligentes, pessoas brilhantes, pessoas bem intencionadas, é verdade. São pessoas que sobre si possuem um conhecimento inteligentíssimo, mas infelizmente é um conhecimento que não tem a graça do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele diz que eles são testemunha de Jeová. Logo então, nos dá a entender que, usando a expressão no nosso vocabulário do português de hoje, a expressão testemunha, dá-se que eu, para que possa ser testemunha, eu preciso que testemunhar de algo, eu preciso que participar de algo, eu preciso que ver tal fato, tal acontecimento sendo ali ocorrendo, para que assim, quando eu puder falar de alguém, ou ouvir alguém falando de tal pessoa, eu poder defender aquela pessoa e falar assim: não, eu sou testemunha do que aconteceu. Mas infelizmente, é triste dizer, mas este nome, testemunha de Jeová, ao salão do reino dele, não combina para nenhum deles. Pastor, cuidado com isso que vai falar. Não, eu sei o que estou falando. Não combina com nenhum deles. Por que não combina? Simplesmente que nenhuma de minhas experiências, tanto estudando teologia com alguns deles, como sendo aluno deles, como sendo um palestrante também diante deles, e também participando, andando na rua e conhecendo um e o outro. E um belo dia, eu chegando na casa de minha atual hoje esposa, que era minha namorada na época, estávamos próximos ao noivado. Eu chegando em casa, além do meu sogro, estava ali um membro entre eles, um seguidor dele e uma outra seminarista entre eles. E estavam dialogando a respeito de suas filosofias com o meu sogro. E o meu sogro, um rapaz muito culto, inteligente, porém com um nível de conhecimento bíblico pouco que abaixo da média em que eles vêm já preparados. E acontece que então eles começaram a querer provar para o meu sogro que eles são testemunha de Jeová, porque eles falam do amor e vivem o amor. Porque eles falam da salvação e vivem a salvação. Porque eles falam sobre a educação e vivem a educação. Logo quando eu cheguei, eu fiquei com as anteninhas ligadas, com os ouvidos ligados, para que assim eu pudesse ter uma oportunidade de debater com ele a própria filosofia que ele não fala para meu sogro. Ao ponto que ele olhou para mim e perguntou: e o senhor quem é? Antes que eu pudesse verbalizar as minhas palavras e me apresentar a ele, meu sogro falou assim: este é um evangelista, pregador do evangelho, formado em teologia e psicólogo. Logo, com isso tudo aí, veio uma preocupação a ele, porque ele viu a minha pessoa na aparência humilde e nada quis dar. E de repente um deles queria recuar, eu falei assim: bom, já que me perguntaram quem eu sou, meu sogro já disse que eu sou um pregador do evangelho de Cristo, evangelista, homem de Deus. E imediatamente o que acontece? Aquele homem falou assim: bom, é prazeroso te conhecer, prazer, se apresentamos, e de repente ele começou a lançar a sua filosofia, querendo sair do que ele havia falado, porque ele viu que o peso havia da expressão teólogo. E de repente eu falei assim: não, me desculpa, eu posso respeitar o que o senhor quer falar, mas antes eu quero ouvir direito, eu quero entender direito o que vocês disseram, que vocês são testemunha, porque isso estou certo ou eu entendi errado? Ele falava: sim, somos testemunha, por causa disso eu falei assim, mas eu aprendi que testemunha não é isso. E agora, quem está errado? Os meus professores, vocês, o meu modo de entender, ou o mundo que está errado com a expressão? Ele falou assim: o que foi que você aprendeu? Eu falei: eu aprendi que testemunha é quando eu testemunho de um algo que ocorreu, e depois em uma delegacia, em um hospital, em um julgamento, em um fórum, em algum lugar, eu vou testemunhar a favor ou contra aquela pessoa. Ou se eu estiver dentro de um lar e presenciar alguém falando mal de uma pessoa, e eu não aceitar porque conheço a índole daquela pessoa, eu vou testemunhar e falar assim: desculpa, eu não aceito você dizer isso, porque essa pessoa não representa isso que você está dizendo. Logo ele olhou para mim e falou assim: muito certo, senhor, mas a questão é que aqui é o mundo espiritual.
vida. A expressão testemunha para o mundo espiritual, para o mundo físico, psicológico, carnal e qualquer área. A expressão testemunha é uma coisa só. Sabe então o que ele fala assim? Ele falou assim: bom, então quem é testemunha se você vem dizer que a gente não somos? Eu falei assim: eu sou testemunha de Jeová. Eu sou testemunha, não por carregar um livro de capa preta, ou vinho, vermelha, marrom, azul, enfim, como muitas hoje em dia, mas uma testemunha do que ela fala, do que vem acontecendo em minha vida. Ele falou assim: o que é que você pode testemunhar que Jeová ocorreu e fazer em sua vida? Eu falei: é muito simples. Eu já vi paralítico andando, coisa que você nunca viu um paralítico andar. Eu já vi um cego enxergar, coisa que você nunca viu. Eu já vi um surdo ouvir o mundo falar, coisa que você nunca viu. Eu já pude presenciar alguém que era drogado, alguém que era operado, alguém que era lesbiana, um homem que era homossexual, uma mulher lésbica. Eu já vi a mão de Deus operar. Então eu sou testemunha do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo então ele olhou para mim e falou assim: não aceito você ser testemunha. Por quê? Porque eu não acredito em cura, até o macumbeiro também cura. Eu falei: se você crê na macumba e não crê em Jesus, o problema é seu. Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo, somente isso. E logo ali um deles falou assim: você é muito ousado. Eu falei: não é que eu sou ousado, meu filho, é que eu tenho o Espírito Santo que me garante aquilo em quem eu estou servindo. Agora, se infelizmente você não se garante, porque te falta o Espírito Santo. E essa é a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que realmente não serve. Você me desculpa, você é seguidor de Jeová, eu sou discípulo de Jeová. Aí ele falou: agora você me complica. O que é seguidor? Eu falei: seguidor é aquele que ouviu que palavra bonita, então você tem para aprender. Agora discípulo não, é aquele que aprende, é testemunho do que faz e depois sai preparado, fazendo isso do Senhor para o nome do Senhor. E ele falou assim: gostei do Senhor, o Senhor sabe onde está firmado. Eu falei: se você não sabe, no meu lugar tem mais espaço para você se firmar, em nome de Jesus Cristo. Resumindo, os dois deles saíram. Não são nem crente, não são nem seita, não são mais nada. Um está bebendo, é só misericórdia, perdeu família. A outra só aquela vidinha de vai e não vai. E o outro rapaz hoje ele é servo de Deus para agora. Porque a mão do Senhor, ela é sobre aquele que tem a fé. Então o que vamos tratar aqui não é fábula de homem, como lemos no primeiro versículo aí, 16, do capítulo 1 de 2 Pedro. Não é fábula humana, é a palavra do Senhor. É tanto que cada assunto que vamos tratar agora por diante está aí, versículos bíblicos, para que tire qualquer dúvida de qualquer um. Amém? Antes que eu possa dar procedência aqui, eu quero fazer uma oração e fazer uma pergunta: quem leu ela ontem, à noite ou hoje? Uma pessoa, tá bom? Fica tranquilo. Até quarta-feira é feita e tem para a resposta. Aleluia. Vamos fazer uma oração, queridos? Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor tome frente daqui por diante. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Quero fazer essa oração para que, nesse momento agora, os cansaços, fadiga, maus pensamentos, angústia, tristeza, aflição, preocupação com o horário, tudo vai embora. Porque amanhã é domingo, então não pode até meia-noite, hoje não fazer a vigília aqui, né? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, amado Senhor querido, aqui me põe diante de Ti pelo segundo dia desse simpósio, Senhor, junto com Teus filhos, junto com Teus servos. Eu quero Te agradecer por este dia, neste exato momento, mas quero que a graça e a misericórdia do Senhor seja manifesta agora neste ambiente, ao ponto de fazer qualquer mau entendimento, qualquer dificuldade, qualquer opressão, qualquer seta, qualquer desvio, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que cumpra a tua palavra com os anjos do Senhor ao nosso redor, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nos capacitai em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Estamos aí na página 4. Página 4, no último assunto embaixo, vai falar sobre ele só vive em total desgraça. Esse é um dos motivos porque o diabo se opõe contra a gente, porque nós vivemos em alegria, né? Nós vivemos em alegria, nós vivemos em paz, abundância, e o diabo então ele tem raiva disso. Amém? O diabo ele só está em desgraça. Por quê? Porque nós tomamos o lugar dele. A expressão Satanás está somente em desgraça, achava? Ele está em total desgraça
Vemos em Mateus capítulo 4, versículo número 4, 7 e 10, onde os irmãos já até conhecem, né? Vai falar sobre um dos fatos que ocorreu no ministério de Jesus, quando ele estava no Monte das Tentações. Que me chama a atenção que Jesus Cristo ele só foi para o Monte da Tentação para poder provar 3 virtudes para nossas vidas. A primeira página é que tem a minha foto. A segunda página, a terceira e a quarta. Está bem lá embaixo, quando está escrito, ele só vive em total desgraça. Acharam? Muito bom. Veja bem, Jesus Cristo ele foi ao monte para cumprir 3 virtudes para exemplo das nossas vidas. E qual foi as 3 virtudes que ele foi para cumprir exemplos para nós? O primeiro, queridos, é que ele só foi depois que foi capacitado do Espírito Santo. Depois que ele se batizou pelas águas, foi o primeiro passo. Primeiro ele desceu as águas para deixar exemplos para nós. Ele desceu as águas batismais através de João Batista, o seu primo. Após ele ser batizado pelas águas, o Espírito Santo já desce e se manifesta em virtude sobre ele, ao ponto de as pessoas testemunharem. Depois disso aí, ele sobe ao monte. Então, já provei 2 motivos porque ele foi ao monte para ser tentado. O primeiro, que ele foi batizado pelas águas. O segundo, que ele recebeu o revestimento espiritual, a virtude espiritual fenomenal. E depois, lá no monte, ele passou lá 40 dias sem comer, sem beber nada, para deixar o tempo ter oração e jejum, persistência em buscar ao Senhor. Salomão ele foi feliz quando ele escreveu dizendo que o Senhor ele ama os que o amam e os que de madrugada lhe buscam, ele vos acharão. Quer provar o seu amor por Deus? Não é em oferta. Não é em oferta que você prova o amor dele. Não é em dízimo. Tudo isso está junto com um numerado de bênçãos e vitórias para sermos obedientes à obra do Senhor. Mas quer provar o seu amor mesmo diante do Senhor? É você orar de madrugada. É você abandonar a caminha fofinha, quentinha, macia, gostosinha com o esposo, com a esposa, e pegar, dá licença aqui, cobertor, dá licença aqui, lençol, dá licença aqui, travesseiro, fronha, dá licença, colchão, dá licença, coisa boa que eu vou me ajoelhar e vou falar com o papai, né? E aí você conversar com Deus. Quer ver o maior sacrifício seu? É quando você ainda vai até o toalete e lava seu rosto, né? Para dizer, estou me despertando, estou com prazer em prostrar-me diante do papai e prostrar o joelho. O Salomão foi muito feliz quando ele falou isso. Aí em São Paulo, nesse nosso Brasil, o ditado que diz assim, é a fila de madrugada menor, né? Bem menorzinho. Quem é esperto já está sendo mais menor, porque o povo está buscando. Quem está embaixo da graça vai estar buscando sempre das madrugadas, mas realmente é menor. Em especial durante a semana que o povo trabalha, né? Aquela luta, aquela peleja. Aí eu estou cansado, eu vou dormir, né? Aí quando é final de semana tem até um pouco de noite, mas nem sempre também estão. Então, um conselho que eu dou para vocês: quer que o seu amor tenha uma prova maior do que Deus, quer provar o amor de Deus também com atenção em você, corra para o joelho, porque Salomão falou, nós queremos que de madrugada me buscam eles que me acharão. Amém? Então Jesus Cristo ele foi para o monte para fazer isso. Ele foi provar que sacrifício, orações, desafio contra o diabo é importante, mas eu não aconselho ninguém querer desafiar o diabo ou querer lutar contra Satanás sem antes estar preparado, sem antes estar revestido. Temos que ter um revestimento. Amém? Vamos lá. Nós, vira na página agora aí, nós temos pais com abundância, como também temos virtude no Senhor, não é isso? Nós temos pais com abundância, pois vivemos para Cristo e em Cristo. Ou seja, nós somos privilegiados, porque uma das raivas do diabo contra nós é que nós vivemos em abundância. Estou vendo que tem pessoas que estão errando ainda aí, né? Vou explicar mais uma vez. Tem a primeira carta que tem um símbolo da igreja. Passou ela, tem a segunda onde está a foto do galã aí. Depois
entra a terceira, que é onde começam os ensinamentos. Aí vem a quarta, agora estamos na quinta. A quinta é onde vai estar escrito assim, ó. O número 10 aí, Jesus lhe diz. Aí depois vem Apocalipse 20, versículo 10, o diabo. Aí depois vem, nós temos paz com abundâncias, pois vivemos para Cristo e em Cristo. Amém? Bom, nós vivemos para Cristo e em Cristo. Como que se explica isso? Se tudo é Cristo, como que se explica isso? Eu vivo para Cristo e em Cristo. Sabe o que é viver para Cristo? É viver para lhe adorar, é viver para lhe servir, é viver para aprender dele. Agora, viver em Cristo é sentir totalmente dominado, envolvido com a obra de Jesus Cristo, porque eu vivo em Cristo, não vivo mais em mim. Ou seja, se eu tenho o direito de ter uma mágoa, eu não vou ter, porque eu tenho que amar o meu próximo como o próprio Jesus amou a sua igreja. É estar envolvido completamente com as coisas espirituais de Deus. Tá bom? Então, esses são motivos que o diabo se opõe contra a gente. Esses são motivos horrendos. Vamos lá. Isso aí a gente vai encontrar em João 10, lado B, que fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Depois, vamos lá, ele é espírito, e com isso não pode viver neste mundo. Só se nós permitirmos. Você vai permitir? Olha aí a pergunta. O diabo, ele é espírito, é a definição dele, ele é espírito. Ele não há privilégio sobre o inimigo das nossas almas, é ser carne, ser osso, ser nervo, ser pele, ser vesícula, ser matéria física. Não, ele não tem essa oportunidade, não tem esse direito. Mas, por não ter esse direito, ele se opõe contra a gente, a ponto de usar as pessoas. Quer ver um exemplo? Eu estive ontem, ao chegar em casa, juntamente com o Diácono, o Pablo, estivemos em casa, trocando de roupa, eu estava conversando, já para começar a dialogar com uma pessoa, no Facebook, em São Paulo, fechar uma agenda abençoada, agenda de oração, estou fechando uma agenda para África, pela bondade do Senhor. Eu esqueci agora o nome do lugar, mas estamos já quase fechando para fevereiro. Moçambique, obrigado. Moçambique, aliás, para a glória de Deus. Estou quase fechando um missionário que está no Rio de Janeiro fazendo missões. Está louco para ele levar em fevereiro para lá, para fazer missões também. Estamos aí mesmo de oração, porque a minha vida é essa mesmo, de novo ao nome do Senhor. Olha só, eu estava quase fechando pela agenda, como o diabo estava chega correndo e fala: pastor, vamos descer lá embaixo chorar. Olha, porque o diabo quer tirar a vida de tal pessoa, tentou já até cortar os pulsos. Eu falei: Jesus, Deus, descemos. Ela estava em desespero, gritando, soluçando, chorando igual criança. A mãe desesperada, a tia desesperada, o povo desesperado, palavras contra ela, porque isso é por falta de experiência. E rapidamente, pela bondade do Senhor, eu cheguei, sentei na cama com ela, tentei acalmar ela, acalmei, ela ficou calminha, quietinha, mansinha, dialoguei com ela, lancei conselhos psicológicos, conselhos de experiência, ministrei a palavra do Senhor, oramos, e ela está feliz da vida, dormiu bem, amanheceu bem. Eu falei para ela: Val, amanhã de manhã eu quero ouvir você louvando, para amanhecer hoje cantando, para a glória do nome do Senhor. Já saiu para passear, eu vim para cá ministrar, ela não tinha chegado ainda, foi passear com a prima, com o primo de carro, foi para se alegrar para a glória do nome do Senhor. Hoje ela perdeu mais uma, e por isso ele está furioso com a igreja de Cristo. É por isso que eu falo: olha por mim, em nome de Jesus Cristo, porque não é fácil, amém? Então o diabo é isso, o diabo ele só entra se a gente permitir, e infelizmente essa moça não permitiu, e ao permitir foi que o diabo quase conseguiu fazer coisas erradas, mas não conseguiu, porque é onde a luz da treva não permanece, amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos, a prova é que ele só entra se a gente permitir, que está escrito em Mateus capítulo 8, 32 assim: ele lhe disse, vão. Ele saiu e entraram nos porcos, e toda a manada
atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Ou seja, aqui narra a respeito de Jesus Cristo. Ele foi até um certo lugar, expulsou os espíritos que oprimiam aquele homem, e quando o espírito estava para sair daquele homem, os espíritos gritavam e diziam: rogo-te, te peço, que não me lances fora deste povo, mas manda-te o mar daqueles porcos. Ele só foi porque Deus permitiu, porque Jesus ordenou, porque senão não tinha como. Então Satanás visualiza se a gente abrir brecha. Se a gente não abrir, o diabo não coloca adultério, não coloca fornicação, não coloca mentira, não coloca contenda, não coloca ódio, não coloca desunião, não coloca desrespeito, não coloca briga, não coloca angústia, não coloca aflição, não coloca nada, porque nós somos templo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá. Nós somos o quê? Vamos lá, nós somos